que nos ajudou o Senhor, e este é o motivo de estarmos alegres. Eu quero saudá-los com a doce e a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O canal Vida pela Palavra de Deus tem o objetivo de levar até você a palavra. E nós temos orado, procurado a direção de Deus para levar até você a palavra da maneira que ela é. Nós estamos estudando a carta aos Romanos. Nós estamos procurando identificar o que, como e por que o apóstolo ensinou, o que ensinou nesta carta. E entendemos que o Senhor tem feito grandes mudanças em minha vida e na vida de muitas pessoas que estão nos acompanhando neste estudo. O meu conselho nesta oportunidade para você que está me ouvindo é: continue estudando, continue orando, buscando o entendimento pelo Espírito Santo através da palavra, porque só então nós conseguiremos continuar a nossa caminhada até o dia em que a última trombeta irá tocar e nós seremos transformados, arrebatados e encontraremos com o Senhor nos ares e estaremos para sempre juntos com o Senhor. Eu entendo que este é o meu objetivo. Precisa ser o teu objetivo. Estudar a palavra para ter uma vida de sucesso aqui na terra e estar preparado para o dia que a última trombeta tocar. Nesta oportunidade, nós estaremos dando início à segunda parte do ensino doutrinário do apóstolo na carta aos Romanos. E estaremos estudando o capítulo 9, 10 e 11. E entendendo que o apóstolo trata da questão do povo de Israel, dos gentios, de Cristo e do Evangelho nestes capítulos. Então hoje, com a graça de Deus, nós vamos trazer aqui a estrutura literária ou a maneira que nós estaremos estudando estes 3 capítulos. E eu tenho certeza absoluta que o Senhor tem grandes bênçãos para as nossas vidas a partir da sua palavra. Então vamos observar o capítulo 9 de Romanos. Paulo, ele está tratando do passado de Israel. E ele tem um grande sentimento em relação a este povo, por eles não terem compreendido o trabalhar de Deus na vida deles, através de Jesus Cristo. Então vejam, do versículo 1 ao versículo 5 do capítulo 9 de Romanos, Paulo ele vai colocar diante de nós este sentimento. Este sentimento é em relação a Israel, pela oportunidade que tiveram e não aproveitaram. Do versículo 6 ao versículo de número 13, o motivo desta perda de oportunidade não foi porque faltou palavra, não foi porque faltou ensinamento, mas foi porque não entenderam. Mas por que não entenderam? O apóstolo ele vai argumentar essa questão do porquê não entenderam a partir do exemplo de Abraão e Sara, Isaque e Rebeca, Esaú e Jacó. Então veja, é muito importante nós entendermos isto e estaremos estudando com detalhe esta relação que o apóstolo faz entre estes personagens bíblicos e a falta de entendimento do povo. O versículo de número 14 ao versículo de número 18, o apóstolo vai argumentar que Deus não é injusto por agir da maneira que agiu com a nação de Israel, ou escolher Jacó e não Esaú da maneira que escolheu.
Não há injustiça em Deus em agir desta forma. E ele vai usar o exemplo de Moisés e o exemplo de Faraó para fundamentar esta verdade de que Deus não é injusto por agir da maneira que agiu. E estaremos estudando esta questão, então, do versículo 14 ao versículo 18 do capítulo 9. Ainda do versículo 19 ao versículo 29, os judeus teriam uma reação em relação à verdade que o apóstolo ensinou. E esta reação seria: por que Deus reclama do povo, sendo que Deus tem total controle sobre o povo? O apóstolo vai refutar este argumento dos judeus a partir de três coisas importantíssimas. Primeiro, ele vai colocar Deus e o homem junto. Em segundo lugar, ele vai usar o exemplo do vaso e do oleiro. Em terceiro lugar, ele vai descrever a paciência de Deus. E esta paciência tinha o objetivo de demonstrar misericórdia aos gentios. Então veja que coisa maravilhosa nós estaremos estudando nestes versículos, procurando já identificar que tudo o que Deus fez para com a nação de Israel era para que eu e você alcançássemos a salvação. Agora, do versículo de número 30 ao versículo de número 33, israelitas e gentios são colocados juntos. E como vivem em relação a Cristo e o que ganham. Olha que coisa maravilhosa para nós estarmos estudando. Então, observem que o ensinamento do apóstolo no capítulo 9 está do versículo 1 ao versículo de número 5. Os versículos que seguem este capítulo são argumentações, são explicações que estão fundamentando a verdade apresentada do versículo 1 ao versículo de número 5. E ter esta clareza deste capítulo na nossa mente é de extrema importância para as nossas vidas. O capítulo 10, o apóstolo ele vai orar. Ele deseja e ora pela nação de Israel. A oração que faz é pela salvação do povo israelita, porque ele compreende que o problema é que os judeus não aproveitaram a oportunidade que tiveram em relação a Cristo. Cristo veio para salvar todos os homens e os judeus não entenderam isto. É muito importante esta compreensão para que, assim como o povo de Israel, nós não caiamos neste mesmo problema. Do versículo 5 ao versículo de número 11, ainda do capítulo 10, o apóstolo vai nos dizer que, pelo motivo deles não entenderem o que Cristo veio fazer, eles buscam a salvação pelas obras da lei. O apóstolo vai argumentar que isto não é possível. E este argumento de que não é possível a salvação pelas obras da lei é a partir de dois pontos. Em primeiro lugar, o que Moisés diz em relação a esta salvação pela lei e o que a justiça que é pela fé diz. Olha que palavra interessantíssima. O que a justiça que é pela fé diz. Isto é extremamente importante nós compreendermos dentro deste contexto doutrinário, para que eu e você não caia no mesmo erro que o povo de Israel caiu
de não entender a obra de Cristo e por não entender, procurar a salvação por meio da lei. Mas nós estaremos estudando com detalhe o que esta justiça que é pela fé diz, ok? Que o Senhor possa nos conceder esta graça e esta oportunidade de estarmos juntos para mergulharmos nestas verdades. Ainda do versículo 12 ao versículo de número 15, do capítulo 10 de Romanos, todos os homens são iguais aos olhos de Deus. Observem isso. Todos os homens, judeus, gentios e igreja, todos são iguais aos olhos de Deus. E todos serão salvos de uma só maneira. E que maneira é esta? Pela pregação do Evangelho. Esta verdade, ela tem impactado muito o meu coração e tem me levado a orar, pedir ao Senhor que me dê compromisso com a palavra. Por quê? Porque todos os homens serão salvos de uma maneira apenas. E esta maneira é pela pregação do Evangelho. Eu te espero para estarmos estudando esta grande realidade. Ainda do versículo 16 ao versículo de número 21 do capítulo 10 ainda de Romanos, nós vamos analisar a realidade do homem em relação ao Evangelho. E o apóstolo coloca diante de nós uma verdade tão sublime e ao mesmo tempo tão preocupante. É como se Paulo estivesse nos nossos dias nos dizendo isto, como o homem vive em relação ao Evangelho. E isto é muito importante nós estudarmos. Observem que no capítulo 10 de Romanos, o apóstolo ele ora para que o povo seja salvo. Só que a salvação, ela tem o caminho certo. E o caminho certo é a pregação do Evangelho. Por quê? Porque é somente pela pregação do Evangelho que Cristo é revelado ao mundo. E é somente através de Cristo que o homem pode alcançar a salvação. A oração que faço no meu coração, nesta oportunidade, é que o Senhor desperte a minha e a tua vida para o Evangelho verdadeiro. O capítulo 11 de Romanos, do versículo 1 ao versículo de número 6, o apóstolo vai dizer que Deus não se esqueceu do seu povo israelita. Ele vai fazer isto a partir de dois exemplos e de uma declaração. O primeiro exemplo, a sua própria nacionalidade. Paulo vai dizer, eu sou israelita. O segundo exemplo, Paulo vai usar o exemplo do profeta Elias. Nós vamos estudar e observar a importância do exemplo do profeta Elias no contexto da igreja hoje. E em terceiro lugar, Paulo vai argumentar que a não rejeição total do povo foi pela graça. Ou seja, Deus tem um remanescente. E este remanescente, ele está seguro na graça de Deus. Que maravilha nós entendermos esta grande verdade. Ainda no capítulo 11, do versículo de número 7 ao versículo de número 10, Israel como nação não alcançou o que buscava, porém os eleitos alcançaram, ou os remanescentes. E Paulo vai argumentar isto a partir da profecia de Isaías e de Davi. Então, é muito importante nós identificarmos aqui quem são esses eleitos que alcançaram o que buscavam, por que alcançaram e como alcançaram. Então, não perca esta explicação do versículo 7 ao versículo 10 de Romanos 11.
Ainda no versículo 11 e 12, o apóstolo retoma o motivo que Israel não alcançou o seu objetivo e diz que é para que a salvação chegasse aos gentios. Veja estes dois versículos. Paulo, ele é categórico, ele afirma: Israel não alcançou o seu objetivo porque Deus tinha eu e você em mente. Deus tinha a salvação para a minha e para a tua vida. Que maravilha! Eu tenho certeza que estas verdades estarão produzindo vida nas nossas vidas. O versículo de número 13 ao versículo 24, o apóstolo fala aos gentios e diz o que espera do seu ministério a este povo e dá vários conselhos. Nestes versículos, nós estaremos estudando cada detalhe, cada ponto, cada argumentação do apóstolo encontrado nestes versículos. Porque é uma palavra direta para mim e para você. E nós precisamos identificar cada um destes conselhos e tomarmos cuidado, como Paulo diz nesses versículos. Vocês acham que Israel, sendo o ramo natural da oliveira, foi cortado, vocês foram enxertados, vocês acham que se vocês não tomarem cuidado, vocês também não serão cortados? Veja que preciosidade que nos levará a tomarmos cuidado com aquilo que o Senhor deu para mim e para você. O versículo de número 25 ao 27 do capítulo 11, Paulo vai dizer um segredo em relação a Israel. E que este segredo é que Deus está esperando o momento certo para agir na nação de Israel. O versículo 28 ao versículo 32, o momento presente entre Israel e gentios, ou Israel e igreja, em relação ao evangelho. Paulo vai dizer como vive estes dois povos no presente em relação ao evangelho. Então, está diante de nós a maneira que nós estaremos estudando estas verdades tão importantes para as nossas vidas. É importante observarmos que cada ponto deste será dividido em encontros, aonde nós estaremos procurando mergulhar em cada ensino destes. E cada ensinamento destes tem o objetivo de levar eu e você ao evangelho verdadeiro. E o evangelho verdadeiro é Jesus Cristo, o nosso Senhor, que com a ajuda do Espírito Santo, através da palavra, nós estaremos trilhando neste caminho. O apóstolo conclui então a sua segunda parte doutrinária destes capítulos com um grande hino de adoração, do versículo 33 ao versículo de número 36, onde ele vai falar de profundidades de riquezas, riquezas de sabedoria, de ciência de Deus. Vai nos dizer que são insondáveis. E com a ajuda do Espírito Santo, nós estaremos mergulhando nestas verdades e procurando extrair para a minha e para a tua vida lições que nos fortificarão na fé e nos darão condições de nós continuarmos a nossa caminhada até o dia que a última trombeta tocar, para que então possamos ser transformados, arrebatados e encontrarmos com o nosso Senhor nos ares. O desejo do meu coração é que o Senhor nos abençoe, nos dê força para ficarmos juntos nestes estudos. Deus abençoe as nossas vidas. Eu quero orar com você e nesta oração eu te convido para nós agradecermos a Deus por termos chegado
até aqui e pedirmos a força de Deus para continuarmos nesta porção desses 3 capítulos e em seguida começarmos a estudar os ensinamentos práticos que o apóstolo nos ensina a partir do capítulo 12 de Romanos. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso grande, poderoso e eterno Pai, eu quero te agradecer, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Foram aí, Senhor, quase 2 anos de estudo, mas que pela tua misericórdia concluímos a primeira parte dos ensinos doutrinários desta carta. Agora, Senhor, estaremos iniciando esta segunda parte destes ensinos, aonde o apóstolo, inspirado pelo teu Espírito Santo, vai nos ensinar em relação a Israel, a igreja, Cristo e o Evangelho. E eu entendo que eu preciso compreender isto. Eu preciso entender como o Senhor agiu para que a salvação chegasse até a minha vida. Porque só então eu valorizarei aquilo que o Senhor conquistou para mim. Meu Deus, ajuda a cada um dos ouvintes, nos dá força para continuarmos nesta obra. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe as nossas vidas. No nosso próximo encontro, nós estaremos estudando Romanos, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo de número 5. Eu espero você, em nome de Jesus. Amém.